Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Deixo a palavra de Deus para cada um de nós, a qual se encontra no livro de Efésios 4, do 27 ao 32, que diz assim: Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então a palavra está dizendo para eu e você não dar lugar para o diabo, porque quem dá lugar para o diabo rouba, furta, né? Fala palavrões, vive na gritaria. Tem pessoas que não sabem falar baixo, só grita, só vive na gritaria. E nós temos que entender que há tempo para gritar e tempo para falar baixo. Eu vou dar um exemplo. No hospital, você vai lá no hospital, você tem que vigiar com a boca, fala baixo. Ali você deve estar conversando com um paciente que você está visitando e tem outro paciente ali. Você não precisa estar gritando para os outros ouvir o que você fala, não. Fale baixo, porque todo mundo ali quer conversar. E se ouvir e se falar baixo, todos ouvem. E se ficar aquela gritaria, vira bagunça. E Jesus está dizendo para evitar a gritaria. A gente gritamos às vezes em um local que, numa obra, às vezes a pessoa está longe, é muito barulho, numa praça, às vezes pregando o evangelho, grita em alta voz, que o Senhor manda a gente gritar em alta voz para anunciar o evangelho. Mas nós temos que vigiar o lugar que pode gritar e o que não pode. Temos que fazer as coisas na direção da palavra. E Jesus está dizendo, aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe com as suas mãos, e venha se fartar do seu próprio suor e ainda repartir com o necessitado. O necessitado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, isso é o conselho do Senhor para mim e para você. Não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo, no livro de João 10:10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas não estão com a vida destruída porque deram lugar ao diabo? Deram lugar ao diabo. Foram destruídos. Não tem mais o caráter de antes. Porque depois que a pessoa dá lugar para o diabo, a destruição é certa. Muitos não têm mais o seu nome, que foi dado quando era criança, quando era menino, quando vivia nos caminhos do Senhor. Devido a dar lugar ao diabo, o nome hoje é outro. Não é mais o mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então não dê lugar para o diabo. Muitos que dão lugar para o diabo ficam arrogante, soberbo, invejoso, fofoqueiro e muitas coisas ruins.
rebeldes, desobedientes aos pais, às mães. Fica rebelde. Fala palavras sem pensar. Essas pessoas assim entristece o Espírito Santo. Jesus está dizendo, não entristeçai o Espírito Santo. Porque quando a pessoa dá lugar para o diabo, aí ele entristece o Espírito Santo. Ele entristece o Espírito Santo. Aleluia. Então vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar. Vamos ser manso. Vamos ser humilde. Vamos perdoar. Tem gente que quer ir para o céu sem perdoar. Sem perdoar. Como é que vai? Nunca vai. Se não perdoar, porque aquele que não perdoa não é digno de receber o perdão da parte do Senhor. É necessário primeiro perdoar para poder ser perdoado. Pois o Senhor fala, aquele que quer que o outro faça, faça você mesmo. Então, se eu quero que uma pessoa me perdoe, eu tenho que perdoar ela primeiro. Eu tenho que perdoar ela primeiro, porque eu sou perdoado pelo Senhor. Então é isso. Não dê lugar para o diabo. Vigie. Vigia com a tua boca. Muitas pessoas se dizem até cristão, falando palavrões. Vive na gritaria. É arrogante. É desobediente aos pais. Aleluia. Então vamos vigiar, igreja. Esse é o conselho de Deus. Para mim e para você. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Porque se eu e você der, nós estamos perdidos. Nós nem salvação tem. Porque quem dá lugar ao diabo, tem por pai o diabo. Tem por pai o diabo. E as pessoas que dá lugar ao diabo, vive na arrogância, na soberba, falando coisas que não deve, palavras que não convém, fica maquinando mal, pensando mal, e executa muitas das vezes o mal. E se essas pessoas não se libertar, não buscar o Senhor, não parar com essas coisas ruins, morre sem salvação. Então, é isso aí. Fica com esta palavra. Não dê lugar para o diabo. É um conselho do Senhor. Para mim e para você. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.